Vamos lá então, eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa noite. E eu vinha já há algum tempo com um anseio, um desejo no coração de falar sobre esse assunto, de falar sobre esse personagem que nós vamos ministrar hoje. Mas Deus tem a hora, tem o modo, tem o momento certo para todas as coisas, amém? Então, domingo passado, o bispo Paulo esteve ministrando para nós a respeito das raízes, de amargura, e foi falado sobre a raiz do ressentimento. Amém? Então a gente entende, querido, que é uma das raízes mais profundas, mais complexas, mais delicadas sobre a nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, a gente pode ser crente, a gente pode crer em Jesus, a gente pode caminhar muitos anos na presença do Senhor, mas ainda cultivar essas raízes no nosso coração. Então a gente vai perceber, querido, que muitas vezes tem pessoas cheias de unção, tem pessoas prósperas, tem pessoas abençoadas na vida, que você olha assim, você vê como um exemplo, como uma referência, mas pode ser que tem algo que ainda não foi resolvido dentro do coração em relação a ressentimentos, tá? Então eu quero dar um exemplo muito claro para você hoje, quero que a gente medite na palavra de Deus, no livro de Gênesis. Nós vamos falar hoje sobre um homem poderoso da Bíblia, tremendo, que foi José. José do Egito. Quem conhece a história de José todinha assim? Do início ao fim. Até novela já viu, levanta a mão. Já viu novela, já viu série, já viu filme, já viu Netflix, já viu tudo quanto é, filmagem, trabalho sobre a vida de José. E é lindo mesmo. A história de José é uma das histórias mais emocionantes, mais lindas da palavra de Deus, mas ela é real, É uma história real, melhor ainda. Então, quero que você deixe sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 37. Eu quero pontuar com você algumas coisas nessa noite sobre a cura de José. Pois é, José era uma pessoa muito especial, um homem escolhido por Deus. Alguém que Deus tinha um propósito desde o início, desde a sua formação, desde o início da sua existência. Mas um homem que precisou viver uma experiência profunda de cura para ele ser e para ele entender tudo que Deus tinha para a vida dele. Amém? Então, Gênesis capítulo 37... vai começar a relatar, você pode ler, do 37 até o 45, até o final do livro de Gênesis, você vai ver sobre a história de José. Mas o 37 começa a relatar o princípio da sua trajetória. José era filho de Jacó, um dos últimos filhos de Jacó. E a Bíblia vai dizer para a gente, de uma forma assim geral, como que era esse relacionamento familiar. Então preste atenção. A maioria dos problemas que o ser humano enfrenta em relação à sua alma está ligada a relações familiares. Amém? Muitos dos problemas têm a ver com disfunções, com complexidades, com traumas que vêm desde a sua família, da sua origem. E aí a Bíblia no capítulo 37, eu vou ler o 1 e o 2, vou ler o 12, para a gente ter uma ideia o que José viveu. Quem era José? Diz assim, versículo 1. Habitou Jacó na terra de peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel, ou Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Então tem aí um raio-x para você perceber a história dessa família. Uma família grande, um pai já viúvo com 12 filhos, A gente sabe que Jacó teve 4 mulheres.
Já pensou, gente? Uma já não é fácil, né? Ser casado com 4 mulheres, né? E dessas 4 mulheres ele teve filhos, o total de 12. E José era aquele filho penúltimo, que ele teve com Raquel, né? Ele e Benjamim foram os últimos filhos que Jacó teve. Raquel, sabe, Raquel morreu. E a Bíblia diz que havia uma questão dentro da família. A Bíblia já deixa claro que Jacó tinha preferência por José como filho, que ele amava mais José do que os outros filhos que ele tinha, a ponto de demonstrar isso publicamente, né? Nenhum outro filho recebeu o privilégio de ter uma túnica bonita, colorida. Você pode imaginar, né? Todos os filhos com a túnica feia e José com uma túnica bonita, colorida, né? De mangas compridas, diz a Bíblia. Então, era alguém que estava se destacando no meio daqueles filhos todos. Mas, gente, toda questão de preferência gera um grande problema dentro da família. Preferência gera ciúme. Preferência gera invejas. Preferências geram iras. São sentimentos que vão sendo cultivados quando se percebe um tratamento diferente entre os filhos. E na família de José não foi diferente. Amém? Uma família complexa, cheia de distorções. Não é diferente de muitos que a gente vê hoje, querido. Hoje talvez a gente não vê famílias muito grandes, né? Mas antigamente via mais. Hoje as famílias são menores. Mas ainda é comum a gente perceber dificuldades. Um pai preferir um, ou a mãe preferir outro. Achar que um é mais bonito, o outro é mais feio. Um é mais inteligente, o outro é menos inteligente. E isso vai causando ressentimentos, dores, ou causando constrangimentos dentro da família. Amém? No versículo 12 vai dizer assim, versículo 5 primeiro, perdão, diz assim: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Quem conhece a história sabe que Deus deu a José um sonho, de que ele se destacaria no meio dessa família, ele reinaria sobre essa família. Ele via no sonho ele se levantando e os outros irmãos se dobrando diante dele. Até mesmo seu pai e sua mãe se dobravam diante dele. Então significa que Deus está mostrando para ele que ele seria levantado com algum tipo de autoridade, de poder, né? De propósito especial. Isso foi despertando o ódio dos seus irmãos. Versículo 12 vai dizer o seguinte... Versículo 11, perdão. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então vamos tentar resumir um pouquinho esse início da história de José. Ele era um rapaz especial, ele era um rapaz muito amado, era alguém que se destacou no meio dos seus irmãos, sim ou não? Irmão de sangue, ele só tinha um, todos os outros irmãos eram meio-irmãos de José. E o problema dessa família, o que era? Tinha ciúmes, tinha divisões, tinha competições, tinha ira entre eles. E você sabe a história, o que aconteceu, querido? José foi vítima de uma emboscada. Não é verdade? Quando ele foi em direção aos seus irmãos para levar alimentos, esses irmãos tramaram algo contra ele. E o que a gente vai falar nessa noite? José precisou viver experiências difíceis. José passou por lugares que representaram a construção da vida dele. Momentos difíceis, momentos de solidão, momentos de se sentir ferido, mas que a gente vai entender lá na frente que Deus tinha um propósito em tudo na vida de José. Deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa mais importante que você precisa guardar no seu coração é o propósito que Deus tem na sua vida. Porque o propósito de Deus não muda. Aquilo que Deus declarou, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Agora, Deus muitas vezes não fala para nós qual é o caminho que vamos percorrer.
Quais são as dificuldades que vamos enfrentar nessa jornada até a gente chegar no propósito que Ele tem para a nossa vida. E aí, José passou por alguns lugares. O primeiro lugar que José passou foi por uma cisterna. A Bíblia fala que os seus irmãos tramaram em dar um fim em José, dar um jeito em José, e enquanto não resolviam, jogaram José numa cisterna. No capítulo 37 mesmo, versículo 24, você vai ver que eles dizem assim, que eles lançaram José numa cisterna vazia e sem água. Então olha o nível, né, da bondade, da misericórdia desses irmãos com seu próprio irmão, né? Eles tinham que resolver José, era uma oportunidade de dar um fim na vida dele. E eles lançam José numa cisterna. A cisterna representa, querida, os problemas e as dificuldades que a gente enfrenta na vida. Muitas vezes a sua cisterna pode ter acontecido em algum momento da sua trajetória também. Sabe quando a gente se sente desprezado, rejeitado, injustiçado dentro da nossa própria família, quando a gente sente que não é apoiado, quando a gente não se sente amado, ou quando a gente sofre algum trauma que nos marca, que nos machuca. A cisterna de José representava uma rejeição para a vida dele. Entre 11 irmãos, todos juntos chegaram nesse acordo, né, em unidade, de lançar José numa cisterna. E mais, além da cisterna, a Bíblia fala que José foi vendido. Né? Eles decidiram vender José para uma caravana de midianitas que passava naquele momento. Então, querido, tem algo que fere o nosso coração, na nossa trajetória, na nossa história. E nós precisamos identificar. A ferida no coração de José foi aberta por causa de uma cisterna e por ter sido vendido propositalmente como escravo pelos seus próprios irmãos. Pensa aí um pouquinho sobre a sua trajetória. Tem alguma cisterna na sua história? Você já se sentiu dentro de uma cisterna em algum momento? Então guarda isso no seu coração. Mas eu quero te mostrar uma coisa, um outro lado dessa conversa. Enquanto José estava sendo ali maltratado, negociado, colocado dentro de uma caravana de estranhos, tratado como escravos, a Bíblia vai dizer para nós que Deus estava com ele todo o tempo. Presta atenção numa coisa, querido. Deus está com você em todo o tempo. Pastora, Deus está comigo agora? Tá. Agora, pastora, Deus estava comigo no momento que eu passei, os momentos mais difíceis da minha vida. Eu afirmo para você que sim, que Deus estava com você em todos os momentos da sua vida, porque Ele tem um propósito na sua história. Você não está aqui hoje por acaso, você não está caminhando do jeito que você tem caminhado por acaso, porque desde o início Deus estabeleceu uma história para a sua vida. Como que a gente prova isso? A Bíblia fala que antes mesmo que nós nascêssemos, Deus já tinha um plano de fazer o seu Filho vir à terra morrer por nossos pecados. Quando nós ainda éramos pecadores, Jesus morreu pelos nossos pecados. Deus tem um plano desde o princípio da história, querido. Você não caiu de paraquedas nesse mundo. Você veio de uma família sim, você vem de uma história sim, mas você é um plano original do coração de Deus. Antes mesmo que esse mundo existisse, Ele já sabia o seu nome, Ele sabia onde você nasceria, como seria a sua história. Então a gente precisa, querido, deixar que essa verdade entre não só na nossa mente, não só saber disso, mas isso precisa entrar no nosso coração. A gente precisa acreditar de todo o coração que Deus tem um propósito, um plano maravilhoso para a nossa vida. E olha o que diz a Bíblia, muito lindo isso, no capítulo 39,
Pelo menos 2 vezes vai afirmar como que Deus estava com José nos momentos mais difíceis que ele enfrentou. No capítulo 39, no versículo 1 e 2, diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Versículo 20, novamente vai dizer assim: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José, e ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia! Você consegue perceber isso? Por que que a Bíblia relata num só capítulo 3 vezes: o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia prosperava. Sabe o que que é isso, querido? É Deus falando com você, Deus mostrando para você que em muitos momentos que você não enxergou, que você não teve capacidade de perceber, talvez nem José percebia tanto assim, mas o Senhor era com ele. O Senhor não abandona os seus filhos, o Senhor não abandona a vida daqueles que têm um propósito. Querido, até o seu filho, ele acompanhou na cruz até os últimos momentos. Somente na hora que Jesus precisava realmente ser tomado por todo o pecado da humanidade, entregar o seu espírito ao Senhor, naquele momento, somente naquele momento, Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? E nós sabemos porque o pecado ali fez separação. Ele estava tão envolvido em trevas por causa dos nossos pecados, que ele se sentiu solitário. Mas em nenhum outro momento da história, o Senhor abandonou Jesus. Em nenhum outro momento difícil, o Senhor abandonou José. José foi para a cisterna, o Senhor estava lá. José foi para a casa de Potifar, o Senhor estava com ele. O José foi parar na prisão, querido, injustamente, mas o Senhor estava com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os momentos complicados da nossa vida servem para glorificar o Deus que nós cremos. Serve para a gente mostrar em quem nós acreditamos, quem é o Deus que nós tememos. Porque José, querido, mesmo sendo escravo, ele temia Deus. Mesmo sendo tentado por uma mulher a cometer um pecado dentro da casa do seu patrão, ele resistiu, ele não cedeu à tentação, porque ele disse: eu não posso pecar contra o meu Deus. Ah, querido, Deus estava vendo um coração íntegro, um coração verdadeiro diante dele. Deus está com você também, querido. Talvez tenha áreas da sua vida que ainda precisam ser curadas. Tem áreas feridas ainda, com ressentimentos, com dores. Mas o Senhor quer curar você completamente. Ele quer abrir os seus olhos para você entender o propósito que Ele tem na sua vida. José estava vivendo tempos difíceis, o seu coração ainda era amargurado, mas o Senhor tinha preparado uma cura para ele.
Depois de tanta sabedoria, de tanto destaque, de tanta qualidade que Faraó viu em José, Faraó levanta José como grande governador do Egito. A gente sabe a história, né? Aquelas vestes talares, né? Aquelas vestes coloridas lá que o pai tinha feito, foram rasgadas, né? Foram sujos de um sangue que não era dele, foram perdidas, ele foi desonrado, depois teve que vestir uma roupa de escravo no Egito, pode imaginar? E agora, Faraó está honrando José com roupas de um governador. A Bíblia vai dizer, no capítulo 41, a partir do versículo 37, você pode ler, que Faraó mandou vestir José com vestes de linho e com um colar de ouro, que representava honra, autoridade, governo sobre a vida de José. Querido, José chegou no Egito com 17 anos. Sabe quanto tempo levou para ele ser honrado por Deus diante de Faraó? Quanto tempo? 13 anos. A Bíblia fala que ele tinha 30 anos quando ele foi honrado com as suas vestes brancas e colocado numa posição de autoridade no Egito. Deixa eu dizer para você, a reconstrução da sua história leva um tempo. As etapas que a gente tem que viver, que a gente precisa passar, levam tempo. Precisa da nossa paciência, precisa da nossa perseverança, das nossas lágrimas, muitas vezes, suportar a solidão. A Bíblia fala que José ficou preso naquela prisão, esquecido, abandonado. Nem o copeiro, querido, nem o copeiro lembrou de José. Ele podia ter pensado assim, agora acabou para mim, meus irmãos já me tiraram da reta. Agora nem o copeiro se lembra de mim. Então, qual vai ser o meu destino? Que esperança que eu tenho? E a Bíblia diz que José ficou ainda 2 anos, querido, dentro de uma prisão, aguardando que algo ia acontecer na vida dele. Mas o Deus que a gente serve é um Deus fiel, amém? É um Deus que faz maravilhas, é um Deus que pode passar o tempo, mas a honra chega. A resposta chega, o milagre chega na vida da gente. Você crê nisso? Quanto tempo você tem vivido? Quanto tempo você tem lutado para vencer suas dificuldades, suas lutas, suas dores? Você já tem passado por prisões, por tempos de limitações, mas a tua hora vai chegar. O teu tempo vai chegar. O tempo da tua honra vai chegar em nome de Jesus. Querido, a Bíblia fala que quando José ele foi colocado como governante, ele teve 2 filhos. Olha o processo da cura na vida dele. Quando ele foi honrado, ele teve 2 filhos. Um filho se chamou Manassés e outro filho se chamou Efraim. E a Bíblia vai explicar o que significa o nome desses filhos na vida de José. Presta atenção. No capítulo 41, versículo 51, diz assim: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Preste atenção nisso. Todo nome tem um significado. José deu aos seus filhos esses nomes, Manassés e Efraim, propositalmente, porque eles representam um marco na sua história. Eles representam uma fase, uma mudança, uma atitude nova. E no coração de José era assim: olha, vai chamar Manassés porque eu já esqueci do meu passado. Meu passado ficou para trás, eu não lembro mais nem dos trabalhos que eu fazia. Hoje eu sou um outro homem. Hoje eu estou vivendo uma nova história. Quantas pessoas fazem isso, querido? Quantas pessoas você conhece que nem contam sobre o seu passado?
Porque eles falam assim, não, o meu passado ficou para trás, né? Eu não faço parte mais do meu passado, então não preciso nem saber. Agora eu sou um novo homem, eu sou próspero, eu sou bem-sucedido, eu sou um profissional, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho meus filhos. E Josué quis declarar isso sobre a sua vida. Mas presta atenção, querido. Nem sempre a cura de Deus na nossa vida tem a ver com esquecer o passado. Tem muitas pessoas que confundem esquecer com ser curado. José, na verdade, ele estava forçando, ele estava tentando vencer um passado difícil e doloroso para ele. Mas, na verdade, no fundo do seu coração, ainda havia um grande ressentimento por esses irmãos, por essa família, por esse passado. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que esquecer o seu passado, sim, mas você precisa sair dele curado. Porque se você não curar aquilo que você viveu no seu passado, em algum momento você vai se deparar com ele. Você vai voltar nele e vai perceber que as dores ainda estão lá. Então, se a gente precisa em algum momento, querido, retornar ao nosso passado, que seja para resolver, que seja para curar, que seja para dar o nosso grito de independência, né? Mas que a gente resolva aquilo que ficou lá atrás. Tem muita gente dizendo isso por aí, querido, mas que não tem a cura plena no seu coração. José era esse homem. E aí ele tem outro filho e ele fala, né, vai chamar Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aleluia! E de verdade, Deus honrou José numa terra estranha, numa terra que não lhe pertencia. Deus estava com ele, Deus colocou ele em destaque. Deus levou ele para ali por um propósito. Assim como Ele faz a nossa vida, Deus pode tirar você de um lugar e colocar em outro, porque Ele tem um propósito. Quantos aceitam aquilo que Deus faz na sua vida? Você aceita quando Deus te troca de lugar? Você entende que é Deus quando as coisas parecem não dar certo, do jeito que você pensou? Ou você pensou a vida inteira viver em Niterói, Caraí, igual eu? Pensava assim, gente, eu vou viver minha vida inteira aqui nessa terra, né? Todo sábado caminhar no calçadão da praia, de manhã, né? Que era o que a gente gostava de fazer. Eu já imaginava, né? Meus filhos, né? Andando na beiradinha da praia, para lá e para cá, dando um passeio aqui, um passeio ali, construir minha casinha, ficar quietinho lá na minha terra, né? Mas nem sempre o nosso plano é o plano de Deus para nós. Ah, querido, como a gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa acreditar que Deus tem sempre o melhor para nós. E Deus trouxe a gente para Timóteo, para morar nessa terra, para viver outra qualidade de vida aqui, para ter nossos filhos aqui. Demora um pouquinho para a gente entender, mas com o tempo a gente vai percebendo que o plano de Deus se encaixa. Tudo vai se encaixando, tudo vai entrando em ordem na nossa vida. Quando Deus está na frente, querido, não tem confusão. Se Deus está na vida da gente, as coisas vão se resolvendo. E assim foi na vida de José, mas eu quero ir com você para esse tratamento de Deus na vida de José. Primeiro eu quero te convencer de que José não estava curado. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Nós, José era o cara. José era o top, né? Mandou nos irmãos ali, deu ordem, fez o que queria, pôs todo mundo no seu lugar. Mas, na verdade, o maior ferido era ele. O mais ressentido de todos era ele mesmo. Não foi à toa a cisterna, não foi à toa a prisão. Deus já estava tratando com o coração de José. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. José precisou passar por 3 choros para ser curado. José precisou chorar 3 vezes para ele entender onde que estava a sua dor e o seu problema. E esse choro, querido, começa aqui, olha. No capítulo 42,
você vai ver que os irmãos de José descem do Egito, descem, né, da região de Canaã para o Egito em busca de alimento. E nesse tempo José já era o cara, já era o maior fornecedor de alimento de toda a região, era José. José vendia tudo para Faraó. Você sabe a história. Ele teve um sonho, Faraó se preparou para o tempo da fartura, para o tempo da seca, e José foi esse administrador poderoso enviado por Deus. E agora chegou a hora do encontro. Porque sabe o que revela se a gente está curado, querido? Quando Deus prepara uns encontros na nossa vida. Quando Deus nos coloca cara a cara com o nosso ofensor, com aqueles que a gente sente que nos magoou. E ali tem o teste da nossa cura, né? E José precisou encontrar com seu irmão. No capítulo 42, versículo 24, aparece o primeiro choro de José. A Bíblia fala que José tratou os irmãos, quando os viu, com muita rispidez. Você acha que se ele tivesse curado, ele teria tratado os irmãos com rispidez? Ele teria feito com dureza, ele teria enganado os irmãos, mas é isso que ele fez. No versículo 24, vai dizer assim, olha: e retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e os algemou na presença deles. A Bíblia vai dizer que ele impôs para os irmãos, né? Ele tratou os irmãos como espiões. Vocês são espiões, vocês estão aqui porque vocês têm algum interesse, vocês querem fazer mal para a gente. Ele sabia que eram os irmãos dele, mas ele fez questão de acusar. Ele fez questão de amedrontar os seus próprios irmãos. Mas no momento que ele estava ali diante deles e que ele decidiu pegar Simeão, ficar preso para que eles pudessem retornar à terra de Canaã, ele não aguentou, querido. A reação de José foi chorar. Mas presta atenção, foi um choro escondido. Foi um choro camuflado, foi um choro assim, ninguém pode ver. Ninguém pode saber o que eu estou sentindo, nem eles podem perceber, nem uma lágrima no meu olho. Eu vou ser duro, eu vou ser firme, agora eu vou me vingar deles. Mas ele não aguenta, porque a alma dele estava ferida. Então ele se reserva e chora. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua alma tem linguagens. E uma das linguagens que a alma expressa numa dor é o choro, querido. Nem que seja um choro de raiva. Já teve choro de raiva? Gente, não tem coisa pior que choro de raiva, sem brincadeira. E quando você chora e você está triste, né? Aquele negócio te quebranta, né? Você está triste, você está magoado, você está cabisbaixo, e você chora de dor. Mas o choro de raiva é um negócio que dá raiva. Você não quer chorar, mas você chora de raiva, né? E eu penso que José aqui precisou chorar de raiva, para ele entrar em contato com a ferida que estava profunda, escondida no coração dele. Você não sabe, mas naquela época no Egito, eles usavam muitas maquiagens, né? Eles usavam, você já viu nos filmes todos, aí mostra, né? Aqueles lápis no olho. Lápis no olho para a gente agora, gente, é fichinha. Porque naquela época já era um negócio assim, violento, né? Maquiar, até os homens tinham muitos acessórios, muitas coisas, né? Eles eram assim, muito exuberantes. Então, imagina o tanto de maquiagem que escondeu o rosto de José, da sua dor, da sua tristeza. Aquelas vestes lindas que ele carregava escondiam um homem ferido. E aí ele tem esse primeiro choro. No segundo choro, a coisa ainda ficou pior. No capítulo 43 vai dizer que os irmãos voltaram a Canaã, contaram para o seu pai que Simeão ficou. E aí eles retornam para o Egito, trazendo presentes para José. Você conhece bem essa história aí, depois você pode ler com mais detalhes. Mas no capítulo 43, versículo 30,
vai contar a história que eles trouxeram Benjamim. E Benjamim era aquele irmão amado de José. E quando ele encontra Benjamim, quando ele percebe que o seu irmão estava diante dele, o irmão que ele amava, o irmão de sangue, o irmão que ressuscitava a sua história diante dos seus olhos, diz a palavra que José chorou. Olha o que diz aí o texto, versículo 30, capítulo 43. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Mais uma vez, o seu coração se abalou, o seu íntimo se remexeu, porque de verdade nasceu de novo aquele amor. Ele teve contato de novo com a sua história, com as pessoas que ele amou, com seu irmão, com seu pai. E isso fez José não controlar o seu choro, ele teve que se esconder dentro de uma câmara para chorar. Sabe o que é isso, querido? É Deus tratando. É Deus amolecendo um coração endurecido, cheio de raiva e de rancor. Deixa eu dizer uma coisa para você, não impeça Deus de trabalhar no seu coração. Muitos momentos da sua vida, Deus vai tirar você do seu controle. Deus vai abalar o seu interior. Deus vai sacudir as suas emoções para você entender que não adianta você esconder. Não adianta você tentar se controlar. Se tem coisas guardadas dentro de você, tem que sair, tem que curar, tem que pôr para fora, tem que exteriorizar, tem que chorar, tem que gritar, tem que falar. Deus estava dizendo para José: José, chega, é hora de colocar para fora essa tua dor. E o segundo choro foi assim. Mas pensa bem, querido, teve um terceiro choro. E o terceiro choro é o choro da cura. Você quer saber como é que é o choro da cura? Diz a palavra de Deus que José teve um intercessor por Benjamim, né? Judá, um dos irmãos dele, intercede para que José não segure Benjamim, não piore a situação. Eles tinham que reencontrar o pai. Se o pai soubesse que Benjamim estava preso, toda uma história. E Judá então intercede diante de José e começa a contar a sua própria história. Preste atenção nisso. Quando Judá começa a contar a história de José, nós tínhamos um irmão, que era irmão de Benjamim, e esse irmão acabou morrendo, né? Meu pai já perdeu esse filho que amava tanto, e agora meu pai sente falta, meu pai sofre pela ausência desse filho. Se ele perder mais um filho, como é que vai ser? Ele vai sofrer, não vai aguentar. Ele vai morrer. Aquilo foi sacudindo, Judá contando a história, aquilo foi remexendo o coração de José. Foi aflorando no coração de José suas lembranças. E aí o coração de José amoleceu. Vamos ler juntos, capítulo 45. Como foi a cura de José? Diz a palavra de Deus, versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazeis sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haveres vendido para aqui.
porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aleluia! Presta atenção, quero pontuar para vocês como que esse processo de cura aconteceu. Primeira coisa, o choro que José fez aqui foi um choro da verdade. Foi o choro verdadeiro, foi o choro que precisava expressar exatamente o que estava dentro da sua alma. A Bíblia diz que ele bradou, ele queria que todos sumissem da sua presença naquele momento. E ele gritou, e ele chorou tão alto, que todo o seu palácio, você pode imaginar o tamanho do palácio de Faraó? Pode imaginar? Os arredores da casa, todos ouviram o grito de José. Era um grito de dor, era um grito de algo preso, de algo pressionado dentro dele, algo retido dentro dele que precisava sair. Então preste atenção numa coisa, querido. Um dos primeiros passos para a gente ficar livre de um ressentimento guardado por anos é a expressão dos nossos sentimentos. Eu não estou falando somente de você falar aquilo que aconteceu com você, mas você precisa expressar de alguma forma o que isso te causou. E o sentimento tem nome. Sentimentos têm formas de aparecer. Nenhuma pessoa é igual a outra. Cada um tem uma maneira de demonstrar, de expressar os seus sentimentos. Então, queridos, muitas vezes nesses trabalhos a gente incentiva tanto as pessoas, coloca para fora, fala, expressa, faz alguma coisa que demonstra o que você está dentro de você. E sabe o que acontece? Às vezes as pessoas não entendem. Muitas vezes você é chamado, você é dado uma oportunidade, você ficar livre de algo que está te fazendo mal, mas a gente tem a tendência de esconder, a gente tem a tendência de sufocar, de engolir, sabe, engolir o sentimento? Engoliu o sentimento alguma vez na sua vida? Misericórdia, é a pior coisa para engolir o sentimento, né? É assim, não sabe nem para onde vai, mas sufoca. Quantas pessoas na sua infância, querida, engoliram sentimentos? Quantas pessoas foram tão reprimidas nas suas sensações, nas suas emoções, de não poder chorar, de não poder falar, de não poder expressar, que foi para algum lugar, desceu para algum lugar. E a gente precisa encontrar esse momento, esse lugar, essa oportunidade na nossa vida, de tratar essas dores retidas. Expresse o seu sentimento. A dor precisa sair. Não racionalize o seu sentimento. A gente quer explicar. A gente quer dar um sentido, uma razão, um argumento para aquilo que a gente está sentindo. E a cura não vem pela razão. A cura, ela precisa ser elaborada, ela precisa ser colocada para fora. E muitas vezes Deus vai provocar você, querido. Deus vai deixar você passar por momentos que provocam a sua dor. Não porque Ele quer te maltratar, mas Ele quer que você fique livre dela. Ele quer desenterrar o que está enterrado. Então José dá esse grito, e ele tinha que dar esse grito na presença dos seus irmãos. Ele precisava olhar nos olhos deles. Aquele grito que não foi dado na cisterna, aquele grito que não foi dado na prisão, chegou a hora de ser dado. Deus estava curando José. E aí mais, querido, José vai dizer o nome da sua dor.
Quem sofre com ressentimento precisa dizer o nome da sua dor. Sabe onde que José diz o nome da sua dor? Ele fala assim: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Com essa frase ele está dizendo qual é a dor dele, querido. Ele está dizendo: olha, eu sei quem eu sou José. Eu tenho uma identidade, tenho uma origem, eu tenho uma família. E ele está dizendo: eu sou irmão de vocês. E vocês me venderam para o Egito. A dor de ser vendido, a dor de ser rejeitado, a dor de não ser amado, é o que José estava expressando aqui. Você já parou para pensar que Jesus se encaixa tão bem nessa passagem? Você já parou para pensar que Jesus também foi vendido por nossa causa? Você já parou para pensar que Jesus também foi rejeitado pelos seus irmãos por nossa causa? Jesus também deu o seu brado. Jesus também deu o seu grito de dor. Não é vergonha dar o seu grito de dor, querido. Não tem problema nenhum nisso. Pelo contrário, isso é a sua libertação. Para de reter o que está dentro de você. Não deixa virar doença. Não deixa virar uma depressão na sua vida. Quando você tiver a oportunidade, a palavra está sendo pregada. O profeta está falando, está ministrando, está chamando. Querido, é Deus. É o Espírito Santo que está agindo. Corre e aproveita a tua oportunidade. Que mais que José demonstra, ensina para a gente com a cura. Além de dar o nome para a sua dor, ele fala assim: ó, vem cá. Chega mais perto de mim. Depois que a dor saiu, querido. Depois que ele revelou quem ele era, esse peso que ele carregava, de não poder dizer quem ele era ali, agora ele fala: vem cá, chega mais perto de mim. Quando a gente é curado, quando a dor é liberada, a gente consegue reconciliar, querido. Resolver uma dor na nossa vida não é só falar que você perdoa. Não é só falar que já perdoei fulano. Não. É muito mais forte que isso, é muito mais profundo que isso. É a gente se sentir tão livre, tão liberado, que a gente pode se reconciliar com quem nos ofendeu, nos atingiu. A Bíblia fala que José abraçou os seus irmãos, abraçou Benjamim com todo o amor, no momento que ele esperava tanto tempo na sua vida. Deus deu a ele a oportunidade. E o que mais que José entendeu, querido, com a cura? Os olhos dele foram abertos. E ele entendeu por que ele foi enviado para o Egito. Quando ele disse assim: olha, eu não quero que vocês fiquem aflitos mais. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei porque eu passei tudo que eu passei. Não foram vocês que me enviaram, foi o Senhor que me enviou adiante de vós para salvar a família, a sucessão nessa terra. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto a gente não lidar com a cura, enquanto a gente não resolver questões na nossa vida, a gente não vai entender o propósito de Deus para nós. Você precisa ser curado para você entender por que você está aqui. Qual o propósito de Deus com você nessa terra? Como que o teu problema vai ser um testemunho, vai se transformar um testemunho que vai abençoar, que vai trazer vida, esperança para tantas pessoas à sua volta. Ah, querido, como a gente precisa entender os planos de Deus, são muito maiores que os nossos. Para que Deus tem feito você caminhar, querido? Por que você tem superado as etapas que você já tem superado? Deus não está fazendo uma obra na sua vida só para você ser próspero e ter poder e ter alguma coisa como José foi. O plano de Deus era muito maior. Ele queria restaurar uma família inteira. Ele queria restaurar uma família para reconstruir uma nação. Da família de José, uma nação foi formada.
E essa grande nação depois vai ser tirada do Egito e vai para a terra de Canaã novamente. Mas foi através de José que Deus fez uma grande obra na família de Jacó. Deus tem uma promessa para a sua vida também, querido. Deus escolheu você no meio da sua história, achou você em algum momento, levantou você em algum momento dentro da sua família, para você fazer diferença. Agora, José poderia ter guardado a amargura para o resto da sua vida e nunca mais ter encontrado seus irmãos. O que você precisa escolher nessa noite? Eu quero te encorajar a tirar suas máscaras, tirar suas defesas, suas capas, suas desculpas, seus argumentos e se apresentar de cara lavada diante do Senhor. Dizer: Senhor, pode tratar, pode me curar, pode arrancar toda a dor guardada. Se tiver alguma coisa em mim ainda, Senhor, pode curar. Pode arrancar todo o ressentimento da minha família, do meu patrão, do meu líder, do meu pastor. O que você precisa hoje? Talvez você está se perguntando: Senhor, eu não entendo o teu propósito na minha vida. Por que eu sofri tanto? Ao invés disso, pergunte para Deus: Senhor, para que eu passei tudo o que eu passei na minha vida? Para que eu sofri o que eu sofri? Qual o propósito disso? O Senhor é especialista em transformar dor em propósito. É isso que Ele faz. Uma história de pecado pode ser transformada numa linda história de transformação, de milagre, de cura.